Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Plus Geek. Aqui quem fala é o Irã e hoje temos um vídeo de treta, ou quase isso. Vamos responder ao vídeo do Peter lá do Nerd, onde ele afirmou que a transformação em Super Saiyajin não aumenta o poder do Goku em 50 vezes. E parafraseando o Peter, pode isso? Então sem mais delongas aí, bora pro vídeo. Claro que antes de continuar, quero deixar bem claro que esse vídeo não é para atacar o Peter e nem o canal do Nerd. Muito pelo contrário, eu curto demais o canal do Peter e acho que todo mundo aqui já assistiu ao Nerd em algum momento. Então, todo mundo sabe que é um baita canal. E aqui é simplesmente um bate-papo entre fãs de Dragon Ball, onde vamos expor os nossos argumentos, refutando algumas colocações que o Peter fez no vídeo. Então vamos começar aqui a acompanhar o vídeo do Peter e pausando e contrapondo ponto a ponto à medida que ele for apresentando os argumentos. 50, 100 e 400 são esses os valores que as transformações de Super Saiyajin 1, 2 e Super Saiyajin 3 multiplicavam o poder base do guerreiro. Vocês lembram disso? Durante muito tempo a gente se baseou nesses valores para poder estimar o poder dos personagens de Dragon Ball. A gente fazia aqueles power scale usando esses valores. Mas nos últimos tempos tem surgido novas informações que colocaram esses valores em dúvida. E vou mostrar para vocês como é que nos dias de hoje é impossível levar esses valores a sério. Não dá. Ficou estranho. Não dá. Antes de qualquer coisa, só para não parecer que é teimosia da minha parte, que eu acho bem importante passar isso para vocês, eu vou mostrar para vocês exatamente as fontes de onde saíram esses multiplicadores. Vamos começar assim. O databook, que diz que os multiplicadores do Super Saiyajin 1, 2 e 3 são de 50, 100, 400, se chama Dragon Ball Super Exciting Guide. Ele explica exatamente que ao se transformar em Super Saiyajin, o poder base do guerreiro é multiplicado em 50 vezes. Já quando se transforma em Super Saiyajin 2, ele dobra o poder do Super Saiyajin 1. E quando se transforma em Super Saiyajin 3, ele quadriplica o valor do Super Saiyajin 2. O que é exatamente o que esse databook diz, entende? Fora isso, a Daisenshu diz que quando o Goku lutou contra o Freeza pela primeira vez, ele tinha um PDL base de 3 milhões, poder de luta base de 3 milhões. E quando ele se transformou em Super Saiyajin, esse PDL foi para 150 milhões, ou seja, é uma multiplicação de 50 vezes. Então eu vou começar fazendo a seguinte pergunta. Esses valores, em algum momento, foram mencionados dentro do anime ou do mangá? A resposta é não. Esse PDL de 3 milhões do Goku na forma base nunca foi dito. Cara, em nenhum capítulo do mangá ou episódio do anime, nada. Pode procurar que você não vai achar, cara. Ele procurou tudo. O que por si só quer dizer que esses valores nunca foram baseados na fonte original. Eles foram inventados por quem criou os databooks. Ah, Pedro, mas quem criou os databooks foi o Akira Toriyama. Não, senhor. Os databooks só receberam a assinatura do Akira Toriyama exatamente porque são produtos licenciados. Eles puderam sair, eles tiveram licença de serem produzidos. Então, na verdade, eles se encaixam na mesma categoria que os episódios fillers. São feitos por outras pessoas, mas licenciado pelo autor. É exatamente isso. Essa primeira parte aqui que o Peter expôs é verdade, tá? Realmente o Akira Toriyama não escreveu esses databooks e isso não tem problema algum nas informações que o Peter está passando. Porém, é importante trazer um detalhe para vocês. Esses materiais foram endossados pelo próprio Akira Toriyama. Em que sentido? Não foi só autorizado, ele foi endossado. Entre esses databooks que tem de Dragon Ball, que apresentam questão de poder de luta e multiplicadores, temos a Daisenshu 7, que traz as mesmas informações referente aos multiplicadores do databook que o Peter citou nesse vídeo. Nessa Daisenshu 7, tem uma entrevista do Akira Toriyama onde ele diz o seguinte, abre aspas, esse Daisenshu, o sétimo e último, é uma enorme enciclopédia de Dragon Ball. Acho que a equipe que fez esses livros passou por um verdadeiro inferno, mas eles fizeram um trabalho incrível. Eu sou absurdamente esquecido, então, mesmo sendo autor, tem um monte de coisa que eu já nem me lembro mais. Muitas vezes isso era um problema. E ter essa enciclopédia na época em que a série ainda estava saindo teria me ajudado demais. Poxa vida, fecha aspas. Ou seja, o próprio Akira reconhece o valor desses materiais e admite que eles ajudam a organizar a bagunça da memória dele. Então, ignorar totalmente os databooks como se fossem nada já é um ponto meio complicado nessa análise. Mas tudo bem, eu vou seguir o mesmo argumento e linha de raciocínio do Peter. Ele quer trabalhar em relação ao que a obra traz de informações para endossar
se o multiplicador de 50 vezes do Super Saiyajin é real ou não. Então nesse vídeo vamos seguir essa linha de raciocínio do Peter e vamos ver aqui usar mais os argumentos dele. Então ok, vamos lá. A gente já concorda que pelo menos dentro da obra não existe nenhuma prova de que os números são aqueles. Mas será que tem alguma prova de que os números não são aqueles? Prova de que esses números estão errados? Pois é, isso tem. E o que é pior, tem muita, e eu vou mostrar pra vocês que desde o Dragon Ball Z, isso já estava embaixo do nosso nariz o tempo todo. Você que não viu, rapaz! Bora começar logo na saga dos androides. Pra quem não lembra, o Trunks viajou pro passado pra alertar a trupe do Goku que 2 androides poderosos iriam aparecer e, tocar fogo no parquinho. Isso fez todo mundo se dedicar a treinamento durante 3 anos para estarem preparados para enfrentar os androides 17 e 18, que seriam o duplo, né? O duo de androides que ia acabar com tudo. Só que o que eles não esperavam é que antes dos androides 17 e 18 apareceram os androides 19 e 20, sendo que o androide 20 era o próprio Dr. Gero que queria se vingar do Goku por ter destruído a Red Ribbon. E esses androides, galera, tinham dentro da cabeça deles um mecanismo capaz de medir a energia de um guerreiro. E ele conseguia absorver energia através do toque com as mãos. Vai acompanhando o raciocínio. Quando o Goku lutou contra o Android 19, ele começou a ter problemas porque ele apresentou os primeiros sintomas da doença cardíaca. Né? Então o Vegeta teve que entrar na briga. Então ele destruiu o Android 19. Quando o Android 20 percebeu que ele nunca poderia derrotar o Vegeta, ele fugiu, mas a trupe toda foi atrás dele, né? Mas quando ele estava escondido, ele percebeu que o Piccolo, Gohan, Kuririn e Tenshinhan estavam próximos dele. E ele já tinha absorvido a energia do Yantia. O Dr. Gero então mediu a energia de todos eles e bolou um plano. E o plano dele era absorver a energia de todos esses guerreiros. Porque assim, né, ele seria mais poderoso do que o Vegeta. Mas galera, percebam o quanto isso não bate com aquele multiplicador de 50 vezes? Pensa comigo, pensem, mano. Ali, os dois mais fortes eram Vegeta e o Piccolo. Sendo que o Vegeta, na forma base, era um pouquinho mais forte que o Piccolo. Então vamos supor que se o Vegeta tem 10 de poder, o Piccolo também tem 10. Se o Vegeta multiplicasse o poder dele por 50, então ele iria para 500. Só quando o Dr. Gero lutou com o Piccolo, ele tomou uma surra do Piccolo. Sendo que o Dr. Gero já tinha absorvido um pouquinho do poder do Piccolo, do próprio Piccolo, entende? Mesmo que toda a trupe fosse tão forte quanto o Vegeta, então o Dr. Gero iria absorver 10 do Piccolo, 10 do Gohan, 10 do Kuririn, 10 do Tenshinhan e já teria 10 do Yantia. Ou seja, ele iria ter no máximo o poder de 50. Agora, raciocinem, mano. O Dr. Gero é o cientista mais brilhante da Terra. Ele tem um mecanismo que serve para medir poder. Ele mede poder. Ele mediu o poder de todo mundo. E mesmo assim concluiu que juntando toda a energia da trupe, poderia vencer o Vegeta. Tem alguma coisa errada aí, cara. Raciocina comigo. Será que o cientista mais brilhante da Terra não sabe fazer uma conta de multiplicação simples? Ou será que o databook não é uma fonte 100% confiável? Em relação a essa parte, o Peter dá ênfase à questão dos cálculos que o Dr. Makijero faz quando confronta os guerreiros Z, o que não são nada confiáveis, por alguns fatores. Primeiro, o Dr. Makijero ele tinha uma base de dados defasadas, elas não condiziam com o avanço de poder que os guerreiros Z tiveram durante as batalhas inimigo Z. Lá todos tiveram a oportunidade de ter um aumento muito maior do que ele poderia calcular, baseado na luta que o Goku teve desde Dragon Ball Clássico até a luta com o Vegeta. E além disso, ele só quantificou o poder deles na forma mais baixa, porque todos eles estavam com poder contido quando ele mediu o nível de poder deles, e ele se baseou muito na questão do poder do Goku, que estava enfraquecido devido à doença do coração. E o Dr. Makijero também se equivoca em alguns momentos durante o combate. Primeiro, ele não percebe o blefe do Vegeta, que estava debilitado depois de deixar o Android número 19 absorver a energia dele durante o confronto. Logo, o Vegeta blefou e o Makijero acreditou e fugiu. Sendo que o próprio Piccolo diz que se o Dr. Makijero tivesse lutado com o Vegeta naquele momento, pós a luta contra o 19, antes de ele comer as sementes dos deuses e se recuperar, ele teria sido derrotado. Posteriormente, o próprio Dr. Makijero, quando vai lutar com o Piccolo, está totalmente confiante que vai conseguir derrotá-lo. E ele é surpreendido com o Piccolo com um nível de poder que supera o dele. Os cálculos precisos dele não percebeu que o Piccolo estava mais forte que ele naquele momento, mesmo em combate. Então, assim, o que o Dr. Makijero falou realmente
não dá para levar em consideração porque ele demonstrou estar equivocado em várias partes ali. Em relação ao Peter falar que o Vegeta em sua forma base é mais forte que o Piccolo, aí é uma opinião dele, tá? Não fica claro. Eles não entram no mérito se o Vegeta na forma base é mais forte ou mais fraco que o Piccolo. Porém, se a gente analisar o que acontece naquele momento na saga, a gente poderia pressupor que quem é mais forte, Piccolo ou Vegeta em sua forma base, seria o Piccolo. Por quê? O Vegeta ele se transformou para lutar com o Android em Super Saiyajin. E o Piccolo conseguiu derrotar o Android, que seria o Dr. Mack, também sem dificuldades. Ou seja, pode ser que o Vegeta conseguiria derrotar os androides em sua forma base? Talvez, mas a gente não sabe. Porém, é fato que o Piccolo consegue derrotar os androides. E o Vegeta conseguiu fazer esse feito, porém, transformado em Super Saiyajin. Então, se a gente fosse seguir essa linha, é mais fácil presumir que o Piccolo seria mais forte que o Vegeta na forma base do que o contrário. E não acabou. Vocês vão ver que esse tipo de coisa se repete, ok? A gente está fazendo cálculos que foram feitos exatamente pelo Akira Toriyama. Foi feito no roteiro de Dragon Ball. Vamos lá, na saga do Majin Buu, o Gohan ele é sorteado para lutar contra o Kibito no torneio de artes marciais. O Kibito e o Kaioshin queriam usar o Gohan como isca para atrair aqueles lacaios do Mago Babidi e depois seguir eles para encontrar a nave do Babidi que estava escondida. Então o Kibito pediu para o Gohan se transformar em Super Saiyajin 2. Como o Kaioshin sabia que os lacaios do Babidi não teriam chance nenhuma contra o Gohan, o que o Kaioshin fez? Kaioshin usou uma técnica para paralisar os movimentos dele. E foi aí que eles conseguiram roubar toda a energia do Gohan. Quando eles chegaram na nave, o Babidi pegou essa energia e injetou ela dentro do casulo onde o Majin Buu estava selado. Então o próprio Babidi disse que a quantidade de energia era enorme e que era quase a metade da energia necessária para despertar o Majin Buu. Eu vou repetir em câmera lenta para ver se vocês pegaram, ok? O Mago Babidi disse que a energia do Gohan sem Super Saiyajin 2 era metade da energia necessária para despertar Majin Buu. Só que não é novidade para ninguém que o Majin Buu tá no nível de um Super Saiyajin 3, né? E o Databook não disse que o Super Saiyajin 3 tem o dobro do Super Saiyajin 2. Diz que tem um quádruplo. Então a gente está vendo mais uma vez os números do Databook sendo refutados pelo próprio mangá de Dragon Ball. Aqui o Peter comete alguns erros, tá? Em primeiro lugar, o Gohan sim estava em Super Saiyajin 2. O próprio Gohan fala antes de se transformar que vai utilizar uma transformação que supera o Super Saiyajin. Ou seja, o Super Saiyajin 2 do Gohan Super Saiyajin no 壁をさらに超えたスーパーサイヤ人にまでなってあげましょうか。何？スーパーサイヤ人の壁をさらに？Isso tanto no mangá como no anime é igual, tá, gente? Outra coisa que o Peter fala é que a energia do Gohan, que esse é Super Saiyajin 2, seria metade da energia para despertar o Majin Buu. Entendeu o ponto? Despertar. Não significa que esse poder vai ser acrescentado ao poder do Majin Buu. Simplesmente pode ser uma quantidade de energia necessária para quebrar o feitiço que aprisiona o Majin Buu. Só isso. Nada garante que esse poder aí faça parte do poder do Majin Buu. Só um poder necessário para quebrar o feitiço e, como já falamos, ali seria o poder do Super Saiyajin 2. Agora, para vocês verem que não acaba no Dragon Ball Z, porque o Dragon Ball Super tem mais 3 momentos que derruba esses multiplicadores, que bota os multiplicadores para lixo, para escanteio. Começando com o Torneio do Poder. Quando a Kali e a Caulifla usaram os brincos potários, elas se fundiram e se transformaram na Kefla para poder lutar contra o Goku, que naquele momento estava transformado em Super Saiyajin God. A Vados, então, disse o seguinte: a fusão Potaro faz mais do que somar o poder. Ela multiplica o poder em 10 vezes. Galera, não tem como fusão Potaro aumentar o poder em 10 vezes e o Super Saiyajin aumentar em 50 vezes. Senão o Super Saiyajin seria 5 vezes mais forte do que uma fusão Potaro na forma base. Mas tem uma diferença clara entre os dois valores. Um foi citado no anime, o outro não foi. O 10 foi citado pela Vados. O 50 não está em lugar nenhum. Nessa parte da Vados, ela realmente cita o multiplicador de 10, mas ela não necessariamente, na dublagem, fica claro que ela está dizendo que é até 10. Entender que
pode ser mais de 10. O novo corpo e personalidade nascidos da fusão com o Kotaro é bem mais que a união de seus corpos e de suas forças aumentadas 10 vezes. E eu realmente estou impressionada com isso, Sr. Champa. Exatamente! E isso bate mais com a legenda dessa parte, que diz que ela usa também um número, que o correto seria 12, não seria 10, na versão legendada, e porém que é mais de 12 vezes. E na versão dublada dá a entender que seria mais de 10 vezes, aí podemos dizer assim. Então, ela diz o número, mas é sempre dando um mais, não especificando quanto a mais seria. Não dando aí um número definitivo para um multiplicador aí da fusão. E esse tipo de situação se repete no Dragon Ball Super Broly. Preste atenção. Vamos lá. Quando o Broly chega no planeta Terra, ele compra logo uma briga com o Vegeta. Ele sai logo para brigar com o Vegeta. Só que o Vegeta começa a colher algumas vantagens porque ele sabe se transformar e o Broly não sabe. Até que o Broly vai se adaptando ao estilo de luta e vai equilibrando o jogo. Para conseguir vencer o Broly, o Vegeta se transforma num Super Saiyajin Deus. E depois dá um sossega-leão no Broly. Só que então o Broly explode em fúria, perde o controle sobre as próprias ações, né? E começa a botar muito poder pra fora, começa a emanar poder. Aí, quando o Goku e o Vegeta veem o poder do Broly, eles percebem que o Broly não é normal. Ele tem um poder muito assustador dentro dele, né? Mas quem explica o aumento do poder do Broly é o pai dele, porque o Paragon diz isso aqui, abre aspas, editor. Parece que ele está com o mesmo nível de força que um Saiyajin possui quando se transforma em Ozaru, mas sem ficar com os movimentos lentos e sem perder a sua forma humana. O filme tem não só a citação do personagem, como ele ainda coloca um Ozaru de forma ilustrativa lá, para dizer que o Broly tinha basicamente o mesmo poder de um Ozaru, mas sem as fraquezas do Ozaru. Olha isso, cara, tá na nossa cara. E tem um detalhe, logo no início do Dragon Ball Z, o Vegeta diz que quando o Saiyajin se transforma em Ozaru, o poder dele aumenta 10 vezes. Ou seja, o Broly teve um poder multiplicado por 10 e mesmo assim foi necessário o Goku em Super Saiyajin Blue só para conseguir empatar com ele. O que não faria sentido caso o Super Saiyajin multiplicasse o poder por 50. Porque pensem, se a primeira transformação é 50, então a segunda seria 100 e a terceira 400, né? O Super Saiyajin Deus seria, sei lá, uns 1000. Eu acho que isso é um pouquinho mais do que os 10 do Ozaru. Vocês não acham? Ah, então você tá querendo dizer que o Super Saiyajin é mais fraco que o Ozaru? Que o Ozaru não. Mas que alguém que tem o mesmo poder do Ozaru, mas sem nenhuma das fraquezas do Ozaru, como por exemplo a lentidão e a falta de controle, sim. Porque é o que a obra mostrou e eu não tenho culpa de ter mostrado. E além disso, a multiplicação do poder do Ozaru é mencionada assim no mangá pelo Vegeta, né? O Super Saiyajin não. Aqui o Peter apresenta algumas informações bacanas aí, referente ao Ozaru realmente. Embora essa informação esteja no databook também, do aumento do poder do Ozaru, ela consta no mangá e aí as duas dão a mesma informação. Bate certinho a questão do Ozaru. Essa transformação que o Peter fala que o Broly tem no filme do Dragon Ball Super Broly, ela realmente tem até um nome, tá? É o modo Ikari. É a transformação Ikari. Que é a transformação que o Broly está nesse momento, onde ele tem o poder do Ozaru, mas não se transforma em Ozaru. A questão é, o Broly, durante o filme, ele vai aumentando muito o seu poder. Vegeta e Broly começam a lutar, Vegeta sente que o Broly está se adaptando, se transforma em Super Saiyajin. Continua a luta, o Broly continua aumentando, se adaptando e vai ficando mais forte. Até que ele usa o recurso do Super Saiyajin Deus. Toma uma pancada forte ali do Super Saiyajin Deus e assume essa forma Ikari. Ele pode ter aumentado o poder dele base, mais ainda, e além disso, assumiu a forma Ikari. O problema é que a gente não sabe o quanto que a forma base dele aumentou de poder. Ele pode perfeitamente ter aumentado muito o poder dele base durante a... E ainda teve a ponto de superar a transformação do Super Saiyajin Deus. E como plus ainda assumiu a forma do Ikari e teve seu poder modificado ainda por 10 vezes. Então isso aí é totalmente justificável, até porque o Broly, no filme do Dragon Ball Super, ele aumenta o poder de acordo com a necessidade de roteiro. Ele vai aumentando o poder, então... É hora de ficar de brincadeira! E por fim, a última prova disso está na saga do Granorá, porque quando o Granorá descobriu que o Freeza estava vivo, ele juntou as esferas do dragão e pediu para se tornar o guerreiro mais poderoso do universo. Quem sabe disso? O dragão disse que o máximo que ele poderia fazer era despertar todo o poder latente do Granorá.
Mas ele não poderia criar mais poder do nada pra ele, entende? Mas então o dragão disse que se ele condenasse toda a expectativa de vida dele, poderia multiplicar o poder dele. Mas então só sobraria 3 anos de vida pro Granorá. Nessa mesma saga, galera, durante uma conversa com a Gangue Ita, né, é dito que a espécie do Granorá tinha uma expectativa de vida de 200 anos. E que o Granorá tinha só 50 anos de idade. Então ele ainda tinha 150 anos pela frente, né, no máximo. Mas pera, se ele condensou 150 anos em só 3 anos, então o Granorá tem que ter ficado 50 vezes mais poderoso. Porque quanto mais ele condensa a vida dele, mais poderoso ele fica. Igual o Gaius acabou fazendo, né? Então pensa comigo, pensa em uma multiplicação em 50 vezes transformou um cara que, tipo, nem era lá essas coisas, no guerreiro mais forte do universo. E ele era mais poderoso até que o Goku com instinto superior e o Vegeta com ego superior, cara. E essas duas transformações estão a faca 5 patamares acima do Super Saiyajin 1, que supostamente, né, deveria ter multiplicado o poder do Goku e do Vegeta em 50 vezes. Nessa questão aqui do Granular, realmente é um campo bem nebuloso. Em primeiro lugar, a redução do tempo de vida que o Granorá tem referente ao aumento do poder procede, porém você não sabe de que forma o multiplicador. Pegou os 147 anos de vida e multiplicou por 147? Não necessariamente. Ele pegou isso e aumentou exponencialmente até ficar com um poder de luta que era o maior do universo. Então essa parte você não tem como ter base no cálculo. Você não sabe o cálculo. A única coisa que você sabe é que o Granular ele teve que abdicar do tempo de vida dele para ser o mais forte do universo. E ele ficou com 3 anos de vida aí restantes. Ah, mas a estimativa da raça dele é 200 anos. Tudo bem, mas não necessariamente essa diferença significa que foi feita uma multiplicação literalmente. Você pode ter usado de outra forma. A cada ano vale um aumento de força aí de 1000 vezes. Então ele aumentou 145 mil vezes a força dele. Então não tem como. Isso aí não serve como parâmetro. Então, ou o mangá do Dragon Ball Super tá errado, ou esses databooks nunca se preocuparam realmente em serem coerentes, né, com o que o mangá mostra. Eu sei que esses databooks foram lançados bem antes do Dragon Ball Super, beleza? Mas galera, eu já mostrei pra vocês, né, o Dragon Ball Z também não corrobora com esses números, não bate com esses números. Pessoal, para concluirmos, vou dar o exemplo derradeiro que colabora que um multiplicador de 50 vezes do Super Saiyajin faz sentido. E isso pegando única e exclusivamente a obra. E a chave para podermos chegar a essa conclusão é o Kaioken. Até eu fico surpreso do Peter não ter citado o Kaioken na sua análise, pois o Kaioken ele já é comprovado que ele multiplica o poder do Goku. E podemos observar isso durante a saga dos Saiyajins, onde em determinado momento, ao utilizar o Kaioken, a Bulma quantifica o poder do Goku através do rastreador que ela tem disponível. E ele realmente condiz com o multiplicador que o Goku está utilizando naquele momento da técnica. Chegando em Namekusei, durante o confronto do Goku contra o Freeza fala que metade do poder dele é o suficiente para derrotar o Goku. O Goku inicialmente acha que é um blefe, porém ele chega a um determinado momento que ele vê que não, a coisa realmente está feia pro lado dele. E num ato de desespero, ele utiliza o Kaioken aumentado 20 vezes. E com isso ele consegue machucar a mão do Freeza com aquela cena épica do Kamehameha, junto com o Kaioken aumentado 20 vezes. Ou seja, o Goku, com o Kaioken aumentado em 20 vezes, conseguiu ferir, digamos assim, o Freeza utilizando metade do seu poder. E posteriormente, o Freeza assume o seu 100% de poder e ainda assim não é capaz de derrotar o Goku como Super Saiyajin. Para que o Goku fosse forte o suficiente para derrotar o Freeza, o Super Saiyajin ele tem que aumentar mais do que 40 vezes a força do Goku. Por quê? Mesmo que o Goku tenha conseguido diminuir a disparidade de força que tinha com o Freeza quando utiliza o Kaioken aumentado 20 vezes, é perceptível que o Freeza ainda é superior ao Goku, tanto que ele consegue bloquear o Kamehameha com o Kaioken aumentado 20 vezes apenas com uma mão, tendo como consequência apenas um ferimento na mesma. Logo, mesmo se o Goku conseguisse
utilizar o Kaioken aumentado em 40 vezes, também não seria o suficiente para derrotar o Freeza em 100% do seu poder. Logo, o Super Saiyajin ele tem que aumentar o poder do Goku mais do que 40 vezes. E aí entramos na questão dos 50 vezes, que é a informação que está no databook, que bate certinho com um multiplicador maior do que 40, dando mais credibilidade à informação que consta ali. Obrigado, gente, por ter acompanhado aí o vídeo até esse momento. Não deixe de comentar, curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para os próximos vídeos. Então, até a próxima. Tchau, tchau.